Tem alguns assuntos hoje no nosso meio que é meio difícil. Existe resistência a ser comentado. São vários, mas um deles é quando se trata de finanças. Se tratar de finanças hoje dentro da igreja é uma resistência muito grande. Por quê? Em parte, há até uma certa razão por parte de alguns irmãos. Primeiro, tem acontecido muitos escândalos dentro das igrejas envolvendo dinheiro, né? Mas não é por isso que nós vamos deixar de falar, porque está na Bíblia. Um outro, que também há uma resistência muito grande a ser falado, principalmente no nosso meio cristão, é quando se trata da lei de Deus. Porque vem sendo pregado, que não deixa de ser verdade, mas não é bem assim, a hipergraça, né? Tudo é graça, ou seja, faça o que der na telha e não há muito problema, você está na graça. Então tem um certo exagero nisso. E o outro que eu quero compartilhar com vocês essa noite, até onde o tempo der, é um assunto inesgotável, é falar sobre o pecado. Esse é um assunto complicado. Precisamos de muita graça em nome de Jesus para nós compartilharmos sobre o pecado. Amém? Você sabe que, de acordo com o dicionário, o pecado e os pecados só difere no sentido de plural e singular. Mas, biblicamente falando, o pecado é diferente de os pecados. Por quê? Porque o pecado é uma natureza, é uma lei que habita em nossos membros, os membros do nosso corpo. E quando você encontra uma coisa chamada tentação, quem já foi tentado aqui, diga amém. A tentação não é pecado. A Bíblia diz na oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Então, ser tentado não é pecado. O pecado é ceder, é cair. Mas qual é a finalidade da tentação? A tentação é exatamente para fazer com que essa lei, essa natureza que está dentro do ser humano, seja agora aflorada, e uma vez aflorada, ela vai produzir os pecados, ou seja, ela vai dar frutos. Então, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você é pecador porque peca? Vamos repetir, eu quero que você grave isso. Amém? Você é pecador porque peca? Entendeu? Eu sou pecador porque eu peco. Ou você peca porque é pecador? Eu sou pecador porque eu peco. Ou eu peco porque eu sou pecador. Para o pecado, a Bíblia diz que é necessário haver libertação. Para os pecados, que é o fruto, que é a iniquidade, você precisa se arrepender, confessar. Por isso que todos os crentes que estão aqui nessa noite continuam, infelizmente, sendo um pecador. Mas você não pode viver na prática dos pecados. Quando isso acontecer, tem que ser apenas como um acidente. Já aconteceu com você? Está caminhando tranquilamente, principalmente num passeio aí no Ceará, a gente chama de calçada, né? Aí tem uma parte que é mais baixa, você pisa e sai, cai aqui, cai acolá, quando não cai, né? E aí acontece de você cair. Mordeu a língua porque você não estava esperando, e não foi? Aí você caiu e ficou prostrado, falou assim, gente, agora não vou levantar mais. Foi um acidente, mas você precisa o quê? Se levantar. E aí você fala, bom, já que eu me levantei,
eu vou voltar agora a fazer o percurso todinho que eu já fiz, começar do zero. Eu saí de casa tem mais ou menos 2 horas, vou voltar e vou fazer esse mesmo percurso para eu passar novamente nesse lugar e não cair mais. É assim que você faz? Não, você levanta e você dá continuidade. Então, os pecados que acontecem devido à nossa natureza pecaminosa, eles têm que ser um acidente. Ok? Então, amados, hoje é culto da família, hein, ô pastora? Você não falou que era culto da família? Hoje a nossa igreja também era culto da família, olha que coisa. Então, existe na igreja aquela ideia, vamos fazer várias coisas para você ter vitória, o mal não tocar em você. Mas, irmãos, se a igreja for santa, está resolvido todos os problemas. O problema é que nós ficamos lutando contra algumas coisas e a nossa vida não está mudada, não está em Deus. E não estando em Deus, verdadeiramente, a gente sai perdendo aí. Todos os dias tem uma perca. Vamos fazer encontro de casais. Nós trabalhamos com casais, tá bom? Aqui também. Mas se o casal tem temor de Deus, vive uma vida santa em Deus, vive para Deus, eles precisam fazer encontro de casais? Precisa não, irmão. Precisa não. Se tiver alguma coisinha lá que não está fluindo, vocês resolvem lá. Sabe, são coisas que se resolvem tendo a vida santa em Deus. Então vamos compartilhar algo sobre o pecado? Vocês estão comigo, sim ou não? Amém, gente? Porque você pode dizer assim, não, mas eu vim buscar uma vitória. Não, e vai levar, desde que você reconheça aonde precisa mudar. Então, nessa noite, em nome de Jesus, você vai ser confrontado. Lembre-se, confrontar é diferente de afrontar. Quando nós somos confrontados com a verdade, nós chegaremos a um denominador comum de que quem precisa mudar somos nós, e nunca Deus. A Bíblia diz, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Outra coisa que existe dentro dessa amartiologia, doutrina do pecado, é que alguém diz, gente, não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Ô gente, isso é um engano tão grande, um erro teológico tão grande. A Bíblia deixa bem claro que existe sim classificações de pecados. Por exemplo, você que está dirigindo e a sinalização diz que ali só é permitido você andar a 70. É uma lei, a Bíblia diz que você tem que obedecer às leis dos homens. Porque pecar significa transgredir a lei, obviamente de Deus e também as dos homens. Mas aí você está andando a 100. Você transgrediu uma lei, automaticamente você pecou. Mas você fica desesperado, angustiado, meu Deus do céu. Era só 70, eu estou andando a 90, a 100. Oh, meu Deus, e agora? Deixa eu orar. Irmão, ora por mim, porque eu andei a 100 quilômetros hoje. Não. Tem até uns crentes que passam o sinal vermelho. Então, errado é errado, mas você não tem o sentimento tão terrível. Aí se você bate em alguém, e você é crente, né? Que crente não bate em ninguém, jamais um crente vai bater em alguém. Mas digamos que esse crente bate em alguém. E se ele é crente mesmo, depois ele vai ficar, poxa vida, já começou, já é diferente. Você tem temor de Deus, mas por alguma razão você falou o que não devia. Como é que você fica? Poxa vida, eu não deveria ter falado isso, estou chateado, vacilei. Então você sente um peso diferente. E a Bíblia deixa bem claro que todo pecado, exceto o da prostituição, é fora do corpo. Há pecados que é contra o corpo, há pecados que é fora do corpo e há pecados que é para a morte. Então há uma classificação, sim senhora, sim senhor, de pecado. Tem pecado que a sua consequência é maior para nós. Agora, para irmos para a eternidade ou não, aí qualquer pecado pode ser um grande problema. Lembrando que ninguém vai para o inferno porque é pecador. Vamos repetir junto? Diga, ninguém vai para o inferno porque é pecador.
Diga, mas ninguém vai para o céu porque é bom. A pessoa vai para o inferno não é porque ela é pecadora, é porque ela rejeitou a oferta de Deus, que é Cristo Jesus. E não vai para o céu também pelo mesmo motivo. Então não é porque você é pecador que vai para o inferno. Também não é porque você é bom que vai para o céu. Você vai para o céu se você entregar a sua vida a Cristo. E você não vai para o inferno porque você entregou sua vida a Cristo. Não importa se você é pecador ou se você é muito bonzinho. O que te garante vida eterna é Cristo Jesus e mais ninguém. Amém? Isso é só para aqueles que gostam de vender o inferno, porque tem gente que é dono do inferno. Ele fica dizendo quem vai e quem não vai. Antes, você aí, pelo que eu estou vendo, você está indo, viu? Você vai mesmo. Não, você, a irmã aí, a irmã de oração, vai para o céu. Eu estou vendo, essa vai, ou se vai. Então tem gente que parece que ele tem um acordo lá, que ele manda um para o inferno, manda outro para o céu, tiram de lá. Tem um negócio. Então ninguém vai para o inferno porque é pecador. E sim se rejeitar a Cristo. Amém? Tudo bem até aí? Glória a Deus. Então vamos lá. Existem dois tipos de pecados que a terra absorve ele. A terra, o planeta Terra, a terra, ele absorve. E quando acontecem esses dois tipos de pecado, ele é a razão pela qual, primeiro, vem sobre o ser humano a culpa. Segundo, vem sobre ele a vergonha, que é diferente. Culpa e vergonha é diferente. Por exemplo, um camarada matou alguém. Ele é culpado, sim ou não? Sim, culpado. Mas ele foi preso, cumpriu toda a pena. Agora ele ganhou liberdade. Ele ainda é culpado de alguma coisa? Não. Mas e a vergonha? A vergonha continua. Porque a vergonha é uma mancha no caráter. Ele não tem mais culpa, ele pagou. Ele era um culpado. Mas ele pagou a sua dívida. Mas existe a mancha. Ok? Então, esta que envergonha a gente. Esta que envergonha. Segundo, há dentro dessa classificação de dois pecados que a terra absorve, que ele traz, irmãos, destruição, catástrofes naturais. O que está acontecendo no mundo, que a gente chama de coisas naturais, desastres naturais, na verdade, são consequências desses dois, de um ou de ambos esses pecados que eu vou falar agora. Porque a terra absorve. É o pecado de cunho sexual, que é contra o próprio corpo. Nós vamos ver isso na Bíblia. É o pecado de assassinato, ou seja, sangue derramado na terra. A terra reclama. E hoje, nós estamos vendo o mundo trabalhando para ambos serem aceitos. O pecado de cunho sexual, de prostituição, que você já sabe aí de para lá e para cá, a terra se revolta, a terra absorve. E aí você vê essas destruições, terremotos e etc, etc, etc. Não são coisas naturais, geologicamente falando, não é devido a esses pecados. Porque eles trazem culpa, vergonha, destruição e catástrofes. Eles trazem. E o Senhor Deus, ele trata isso muito claro na sua palavra. No capítulo de número 18 do livro de Vaikrar, que é Levítico, se você tiver a Bíblia, abra. Porque isso aqui é muito bom, que o irmão vai colocar, capítulo 18, mas ele nos vicia, né? No dia que não tiver ele aí, a gente fica sem saber. Levítico, alguém me ouve bem aí, sim ou não? Levítico, capítulo número 18. O capítulo 16 vai falar sobre depois da morte. De morte de quem? Dos dois filhos de Arão, que era sacerdote, que apresentaram fogo estranho diante do altar de Deus. É aquela pessoa que quer resolver fazer o serviço santo com o corpo em pecado. O Senhor considera esse serviço como fogo estranho. Então, no capítulo 18, que o Senhor vai falar sobre depois da morte desses dois camaradas,
O Senhor vai tratar isso, sobre esse tipo de pecado. Capítulo de número 18, a partir do versículo 2 de Levítico. Vamos lá. Vamos ler o versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus, ou Adonai. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, e nem andareis nos seus estatutos. Então segura aí. Então o Senhor está dizendo o seguinte: vocês, meu povo, não pode, uma vez que está comigo, andar de acordo com os costumes antigos, com o Egito a qual vocês viveram. Mas também, vocês não podem também viver de acordo com a terra que eu estou colocando vocês, vou colocar vocês. Então diz que existem estatutos. Quer dizer que o mundo, ele tem estatutos. Ele tem princípios que nos ensina. O Egito ensinou esse povo. Canaã também ensinaria e ensinou também esse povo. Então o Senhor está dizendo: olha, vocês não vão, de maneira nenhuma, andar de acordo com o Egito, de acordo com Canaã, vai instruir vocês. Vocês não podem. E o apóstolo Paulo, ele vai falar muito bem sobre isso. Varão, segura aí e vai lá para Efésios capítulo 2, porque tem gente que diz que é só coisa do Velho Testamento. Não. Paulo vai ratificar isso no capítulo 2 do livro de Efésios. Abre aí a sua Bíblia, palavra de Deus, Baruch Hashem, aleluia, amém? Você está aí, ô crente? Já foi embora? Aleluia. Estamos falando aqui sobre o pecado. Oh, aleluia. Ele cria separações entre nós e Deus. Aí você pode orar do jeito que você quiser, não acontece nada. Efésios capítulo 2. Cadê o meu obreiro ali, servo de Deus? Olha o que Paulo diz. E vos vivificou. Essa palavra vivificou quer dizer que tornou vivo ou deu vida. Estando vós mortos em ofensas, que a palavra ofensa lá é pecados, em ofensas, melhor dizendo, em delitos e pecados, plural, pecados. Então as pessoas que estavam em pecados, ou que estão, o Senhor considera elas como mortas. E aí, quando você pega primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, verso 19, diz assim, e o mundo inteiro, ou o mundo jaz no maligno, jaz. Nós vamos voltar aqui, mas joga lá para nós, por favor. 1 João 5, 19. Aí você está no Evangelho, é epístola. 5,19, a Bíblia diz, e o mundo jaz. Nós lemos o versículo aqui do capítulo 2, que o Senhor deu vida porque o povo estava morto nos seus delitos, que é a mesma palavra para crime. Pecado é um crime contra quem, gente? Contra Deus. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Vamos repetir junto aqui, olhando para cá? Vamos repetir só a parte do jaz? Vamos lá, que todo mundo jaz. A palavra jaz vem da raiz da palavra jazigo. Alguém já viu um jazigo? Já foi no cemitério, está escrito aqui jaz, um jazigo? Que quer dizer o quê? Lugar dos mortos, sepultura, uma plaquinha, aqui jaz Alexandra fulano de tal. Está barrado esse pecado no nome de Jesus. Quer dizer, essa expressão quer dizer, o sujeito morreu, está aqui. Então diz que o mundo inteiro está morto, num jazigo, numa sepultura, morto. Mas ele está morto por quê? Porque os pecados o levaram à morte. Lembre-se que nós estamos falando de jazigo aqui literalmente, da morte física, mas espiritualmente falando, a morte significa a separação entre Deus e o homem. A palavra morte aqui é separação. Ou seja, quando o espírito sai do corpo, o que acontece?
Quando separa-se o espírito do corpo, o que acontece, gente? O caba morreu. Tirou o espírito, pá, morreu. Então, o homem se separou de Deus. Quem que separou o homem de Deus? De acordo com Isaías 59, 2. O pecado, a iniquidade criou uma separação. O homem clama, ora, faz campanha, sobe, desce, clama, ajoelha, vale do sal, vale não sei de quê. Mas o Senhor não responde. Ele ouve, mas ele não responde. Por quê? Porque o pecado e a iniquidade criou uma barreira, uma muralha. É impossível do Senhor se manifestar. Volta lá para Efésios 2. Diz que o homem estava morto. Todo o mundo aqui, gente, não é no mundo cósmico. O mundo aqui é o sistema. Porque o mundo, no sentido cósmico, é de Deus. O Senhor criou os céus, a terra, o mar, tudo que nele existe é de Deus. Mas o mundo aqui é um sistema. E quem é que manda nesse mundo chamado sistema? Deus, o diabo ou o homem? O mundo chamado sistema, que a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Então quem é que manda? Quem é que manda? Não tenha medo não. Quem é que manda no mundo? Satanás, irmão. O cara está morto. O Senhor não, o diabo não manda na tua vida. Por quê? Porque tu ressuscitou, abençoado. Ah, valia um glória a Deus. Não é possível um negócio desse. Se não der um glória na próxima vez, eu vou embora. Depois que terminar o culto. Quem é que dá as ordens nesse sistema? Satanás. No mundo em pecado, no sistema. Ok? Então, veja, em Efésios 2, versículo de número 2. O homem estava morto, mas ele vivificou. Em que outrora, em outro tempo, andaste segundo o curso. Você viu o que nós lemos aqui em Levítico 18? Não ande nos estatutos, nem do Egito e nem de Canaã. Veja que o mundo, ele dá um curso. O mundo ensina. O mundo treina. E as mães crentes colocam os meninos para ser treinado muitas das vezes, o dia inteiro, por meio das redes sociais lá, e nem acompanha. Tem alguém doutrinando, ensinando. O mundo está dando um curso deste mundo, olha, segundo o príncipe. Mas quem que é? Quem que é o reitor dessa escola mundana? O príncipe. Quem que é esse príncipe aqui, gente? Da potestade do ar. Ele tem seus professores aqui na terra. Ele tem seus adeptos que estão ensinando as pessoas a não quererem ouvir a palavra de Deus. Eu estava ouvindo hoje um pastor dizendo que em algumas faculdades teológicas está sendo ensinado agora que os pastores não devem pregar uma mensagem longa, porque a nossa geração está sendo treinada através do TikTok a ouvirem coisas rápidas. Então uma mensagem de acima de 20 minutos se torna enfadonha, cansativa para o povo de Deus. Meu Deus! Eu confesso que quando a mensagem é ruim, a gente tem que ir embora antes dos 20 minutos, é verdade. Mas irmãos, se nós formos entrando nesse negócio de tudo rápido, tudo com essa correria toda, nós estamos sendo treinados por isso aí. Olha, o curso, mas quem está por trás é Satanás, porque com isso ele está mantendo as pessoas mortas. Olha, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Crente desobediente é filho de quem, gente? Vai responder não, né? Não, eu sou desobediente, mas em nome de Jesus, está tudo certo. Todo desobediente está sob a influência de um espírito maligno. Maligno. Você ouviu? Desobediente é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então ele diz que todos os desobedientes têm um espírito habitando no camarada. A pessoa concorda com tudo, menos com a palavra de Deus. Próxima, olha o que Paulo vai dizer, versículo 3.
Glória a Deus. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Eu falei aqui sobre desejo. A gente andava assim, gente. Quem acredita que você tem o livre arbítrio? Quem tem? Está com dúvida? Livre arbítrio, quem tem? Todos nós, não é? Mas você sabia que no momento que você se converte, você precisará sepultá-lo, seu livre-arbítrio, concernente às coisas de Deus? Porque se você usar o direito de escolher, você vai escolher fazer a sua vontade e não a dele. Porque, irmãos, livre-arbítrio é uma outra mensagem, mas já que eu dou uma pinceladazinha aqui, o tempo não dá mesmo. Veja, quer dizer que o sujeito é livre de qualquer influência. Por que tem um árbitro? A palavra livre-arbítrio vem de árbitro. Um árbitro que vai apitar Atlético e Cruzeiro, mas ele torce para um dos dois lá. O árbitro, ele torce para o Cruzeiro, um exemplo. Irmãos, é muito difícil ele não dar um pênalti ali a favor do Cruzeiro. Estou dando um exemplo. Por que ele faz isso? Porque ele não é totalmente livre de influência. Existe alguma coisa que o influencia a ele tomar decisões. Então, ser livre, ou seja, ter livre arbítrio, quer dizer que não existe nada em você, concernente a pecado, que te influencie a ir contra as coisas de Deus. Eu te pergunto, quem é livre assim, aqui nessa noite? A gente, amados, nós somos como um carro desalinhado. Cadê os homens que tem carro aí? Está aquele baiano lá atrás, que tem carro desalinhado. Você está com ele aqui, soltou o volante, ele... Se Deus não controlar a minha e a tua vida e falar assim, meu filho, escolha, você vai para onde? Para Deus ou para... A gente vai para a carne. Se você usar o seu livre-arbítrio, se é um carro vai desalinhado, só puxa para o lado ruim, só puxa para um lado. Não tem outro jeito. Aí você diz, eu fui escolhido pelo Senhor. O outro diz, eu escolho Deus. Seja sincero, como é que você estava morto e escolheu Deus? Me diga. Porque no versículo 1 o Senhor fala, vós estávamos mortos nos seus delitos, nos seus crimes e pecados. Estávamos mortos. O mundo inteiro jazia no diabo, na morte, na sepultura. Aí você morto escolheu Deus. Como é que foi isso? João 15:16, Jesus diz assim, não foste vós que me escolheste. Por que não foi? Porque a gente estava morto, separado. E um morto não escolhe nada, quem escolhe é Deus. Agora, o que estava acontecendo com a gente? A gente estava morto espiritualmente, caminhando, imagina comigo aqui, caminhando, uma multidão, caminhando, com vendas nos olhos, tampões nos ouvidos, e o pastor Toninho, o pastor Antônio, parece que é uma perseguição de tanto Antônio, o pastor Toninho e o pastor Antônio pregando, se arrependam, veja a glória de Deus, eles estão com tampões e estão com vendas, eles vão ouvir e ver a gente falar? Não? Só que nós erramos muito, sabe por quê? Que nós pregamos, fazemos o apelo, a pessoa vem e fala, agora receba Jesus como Salvador, você está aceitando Jesus? A gente é muito raso. Para essa pessoa aceitar Jesus, o Espírito Santo já o alcançou, já tirou os tampões e tirou a venda para que eles ouvissem a palavra, e quando eles vêm a confessar, o Espírito Santo já chegou primeiro, tem muito tempo, porque senão ele continuaria caminhando em direção ao abismo, porque ele não estava vendo e nem ouvindo. Por quê? Estava morto. A pessoa nasceu para Jesus no batismo, que conversa é essa? O Senhor ressuscitou primeiro, para depois ele vir e confessar ele como Senhor e Salvador. Amém ou não amém? A gente estava morto, irmãos. Então, depois a gente volta aqui para Efésios, vamos lá para o capítulo de número 18, de Levítico, quando o Senhor está dando instruções para aquele povo não andarem de acordo com os estatutos, nem que eles viveram no Egito, ok? E nem na terra prometida, porque ali tinha pessoas pagãs que iriam instruí-los a se desviar do Senhor. Todos nós viemos desse Egito espiritual.
Todos nós, o texto deixa bem claro que a gente andou também sobre essa influência maligna, desse espírito maldito. A gente foi desobediente. Graças a Deus aqui não tem mais ninguém desobediente, porque agora é crente, né? Todo mundo agora é obediente. Sim ou não? Sim ou não, gente? Falar alguma coisa aí? Aleluia. Está entendendo? Todo mundo agora é obediente. Porque o Espírito que está nele agora é o Espírito Santo de Deus, dele é obediente. Glória a Deus. Nós lemos o versículo de número 2, né? Vamos para o 3. Nós lemos o 3 também. Agora é o 4. Ele diz assim, ó. Fareis conforme os meus juízes, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou Adonai, vosso Deus, ou seja, Senhor. Vamos lá? Continuando. Portanto, os meus estatutos e os meus juízes guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Olha o que o Senhor está dizendo. Se vocês não andarem nos estatutos do Egito, nem de Canaã, mas guardarem os meus juízes, vocês vão ter vida. Lembre-se que princípio, que é o mesmo que leis de Deus, é para nós vivermos bem nessa terra. Vivermos bem, gente. As leis de Deus não é para salvar o homem, é para que ele viva bem, para que ele tenha vida. O Senhor está dizendo, se você cumprir, se você obedecer, você vai viver bem. Você quer viver bem? Sabe o que eu tenho notado, pastor Alexandre, no meio dos cristãos? Uma falta de vida de Deus muito grande. Sabe? Eu até disse hoje lá na igreja, que para você saber se uma pessoa está bem com Deus, tem que acontecer um problema entre você e ela. Porque são os desafios que vão determinar quem nós somos em Deus. Enquanto o camarada é gente boa, ele nunca te contrariou, aleluia, fulano é uma bênção, nossa, que gente bacana. No dia que acontece um quebra-pau, aí você vai saber o quanto de Deus tem nessa pessoa. É um negócio impressionante. Então é necessário que aconteça desavenças. Ai meu Deus, o povo de Deus não pode ter desavenças. Sim, é necessário. Senão a gente vive um negócio camuflado. E é os desafios que revelam o quanto de Deus nós temos. Quanto de Deus nós temos? Versículo de número 24, varão, ao 26, do mesmo livro. E capítulo também. Olha o que o Senhor vai falar. Versículo de número 24 ao 26. Capítulo 18, verso 24. Vamos lá? Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulsei diante de vós. Essa palavra expulsei é a mesma palavra vomitei, que ela aparece em Apocalipse para os crentes mornos. O Senhor fala que está a ponto de vomitá-lo. É o mesmo que expulsar. Ele está dizendo o seguinte, ora, as nações que resolveram andar de acordo com os estatutos mundanos, contrário à minha vontade, eu expulsei, eu vomitei da minha presença. Tem muito crente sendo expulso, vomitados da presença do Senhor. Por quê? Porque ele não quer viver uma vida diante de Deus. A palavra contaminação, ó. Porque com todas estas coisas se contaminaram. A palavra contaminar aqui, do hebraico, vem da raiz tamer. Tamer. Ó, tem que fazer escarrar. Tamer. Que significa bloqueio. Esta palavra ela vai aparecer. Vamos lá. Em Números, capítulo de número 19. Números, está logo após aí. Capítulo de número 19. Deixa eu te mostrar. Versículo de número 11. Números, capítulo de número
capítulo de número 19, versículo 11, a gente vai lendo aí. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias. E se você ler o versículo de número 14, ele diz que esta é a lei quando morrer algum homem. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que o povo de Deus não poderia tocar em cadáver. Quando nós colocamos de acordo com a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Significa que eles estão mortos. Então, para Deus, eles são cadáveres. E quando você, crente, tem um contato com cadáver, no sentido de concordar, o que Paulo diz, não concordeis, não entreis em conformidade, não vos conformeis com este mundo, não entre em conformidade com o que o mundo tem. Por quê? Porque o mundo, na verdade, na visão de Deus, é um vale de ossos secos. E quando você tem esse contato, não que não seja no sentido de levar vida, mas no sentido de compartilhar o que eles têm para a sua vida, simplesmente você passa agora a estar impuro. E impuro aqui significa que você está bloqueado. As bênçãos do Eterno não irão fluir na sua vida, porque você teve contato com cadáver. Com cadáver. Então as bênçãos de Deus, você se tornou impuro, e as bênçãos do Senhor não fluirão. E aí você diz, mas peraí, eu não tenho pecado, não matei, não roubei, não... Tá, beleza. Só que você está na roda dos escarnecedores, só que você está recebendo os estatutos deles, só que você está já sendo influenciado por eles. Eles gostam de dançar, você também gosta. Eles gostam do vinzinho, você também gosta. Eles gostam da sensualidade, você também gosta. Eles gostam da nudez, você também gosta. E isso vai te contaminando a ponto de você estar bloqueado. As bênçãos do Senhor vêm sobre a sua vida, mas elas não fluirão, porque há um bloqueio. Por isso você precisa ser purificado, ou seja, tem que desentupir esse cano aí, para que as águas de Deus, a bênção do Senhor, venha fluir e fluir e fluir. Por quê? Jesus disse, se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior não vai ter bloqueio, vai fluir rios de águas vivas. Vale um glória a Deus, porque é noite do Senhor Deus tirar os bloqueios. Pessoas que estão com a mente bloqueada. Não flui nada na vida dela, meu Deus do céu. O Salmo 91 está cumprindo na vida dela o contrário. Diz lá que 1000 caem ao teu lado, 10.000 ao teu direito, tu não será atingido. Ele está sendo o contrário, Senhor da glória. 10.000 do meu lado está sendo guardado, o outro 1.000 também, só eu fui atingido. Senhor, fulano está trabalhando, o outro fulano, só eu estou desempregado. Senhor, fulano, está entendendo? O Salmo está cumprindo o contrário na vida dele. Por quê? Porque há um bloqueio. Lembra do Gadareno? O Gadareno, irmãos, diz a Bíblia que ora ele estava no monte, ora ele estava no sepulcro, nas catatumbas. Aquele homem, irmãos, significa que ora ele estava lá em cima, ora ele estava lá embaixo. Você conhece alguém que ora está muito crente, está muito determinado, agora vai romper, agora vai dar certo, e numa questão de horas, dias, ele se encontra lá embaixo, num buraco, numa catatumba, meu Deus do céu. Tem pessoas assim. Volta lá, varão de Deus, fazendo um favor, para Levítico 18. Então o Senhor Deus, ele garante, olha, precisa tirar o bloqueio. Irmãos, tem muitas bênçãos de Deus. Vamos ser sinceros. As palavras que já foram liberadas para você, só aqui. Se você praticasse 0, ponto alguma coisa, 1%, a sua vida já tinha sido uma explosão de transformação. O problema é que você acaba ouvindo, mas ao sair daqui, tem gente, irmãos, quando vocês estão na igreja hoje, claro que é uma pessoa que está chegando, o pessoal batendo um papo lá, e vocês não foram embora ainda, não, estou esperando o fulano que foi comprar uma cerveja. O cabo acabou de sair do culto, uma palavra de instrução, e o camarada, antes de ir embora,
temos que comprar a cerveja. Outros acendem o cigarro na porta. Para nós está tudo bem, mas a vida dele significa que vai continuar na miséria. Sabe por quê? Porque ele não quer fazer o que é diferente. Ele quer que Jesus toque nele, mas uma mulher resolveu não mais querer que alguém toque nela. Ela disse, eu tocarei, vou fazer diferente. Se eu tocar, alguma coisa vai acontecer. O quê? Eu serei curada. Tem que fazer algo diferente. É costume de todo mundo que Jesus cure, coloque as mãos. Ela disse, não, em mim não vai ser assim não. Comigo vai ser eu que vou tocar e eu serei curado. Serei restaurado. No capítulo 18, nós estávamos no versículo 24, né? É lá que a gente estava. Glória a Deus. Nosso tempo está indo embora. Amém? 24. Eu vou repetir. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulsei diante de mim, ou que eu vomitei diante de vós, melhor dizendo, diante de vós. Próximo. E ele diz, por isso a terra está contaminada. A terra está contaminada. Esse tipo de pecado, se você ler o capítulo, vai falar sobre tipos de sexo com tipo de pessoas, parente, pessoas próximas, pessoas próximas. O Senhor está falando sobre a questão do pecado sexual. Irmãos, aqui eu espero que não tenha, mas para não ser hipócrita, eu acredito que tenha. Pode não ter vindo hoje. Os crentes estão botando para valer mesmo. Muitos dos crentes aí, irmãos, estão fazendo sexo desembolado, e é bom lembrar que é fora do casamento. Porque quem é casado não está fazendo. Está entendendo? Oh, meu Deus do céu! A gente casou com a promessa de fazer muito esse negócio, mas não deu certo. Infelizmente, boa parte da juventude, os casais de namorado, tem exceções, tá, irmãos? Mas está levando o negócio E isso está dizendo aqui que a terra está contaminada. Quando a terra é contaminada, vem o quê? Destruições. Por isso que o certo seria se a nação inteira se colocasse de joelhos num arrependimento nacional. Essa terra mudaria. Agora você vê aí, as festas, o que estão fazendo, o sexo desembolado. A terra está revoltada, irmão. Estão afrontando a face do Altíssimo. E nós, os crentes, precisamos fazer a diferença. Mas, infelizmente, boa parte do nosso meio está também entrando nesse curso, está sendo treinado e está indo nessa onda. E a terra está revoltada, está contaminada. E ele diz, e em vista a sua iniquidade, a terra vomita os seus moradores. Enchente, catástrofes terríveis, terremotos, maremotos. Não, isso é coisa da natureza. Não, é porque o pecado contaminou a terra, e a terra absorveu, e a terra está clamando, e por isso está acontecendo coisas pesadíssimas, meus amados. O pecado é uma coisa terrível, porque isso aqui é resultado do pecado sexual. O versículo de número 26, ele é interessante, porque diz assim, porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízes, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural. Quem era o natural? Os judeus. Para aqueles que dizem, não, mas isso aí era coisa dos judeus. Nem o natural, nem o estrangeiro. Quer dizer que o estrangeiro, o peregrino que está entre vós, quem que era? Os judeus. E os estrangeiros, aqueles que não eram judeus, mas que estavam próximo dos judeus, eles deveriam também obedecê-lo. É verdade que nós, fisicamente falando, nós estamos muito longe dos judeus. Mas diz a Bíblia que, através de Cristo Jesus, nós fomos aproximados a eles. Esses estrangeiros aqui, peregrinos, somos nós agora. Vou te provar isso na Bíblia. Porque Paulo vai falar em Efésios que não só somos
aproximados, mas que nós nos tornamos cidadãos, concidadãos do céu, somos da família de Deus agora. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, vai dizer que através de Cristo Jesus, nós também somos esses estrangeiros peregrinos que fomos aproximados aos naturais, aos judeus. Então essas palavras se aplicam sim a nós. Se aplica sim, deve ser cumprida sim por nós. Não, mas é lei. Para nós está aqui. Os estrangeiros também devem fazer isso. Não devem contaminar a terra com seus pecados. Porque nós estamos agora em Cristo. Cristo nos aproximou. Efésios capítulo 2, versículo de número 11 e 12. Efésios capítulo 2, versículo de número 11 e 12. Olha o que diz. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios ou pagãos na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Versículo de número 12. Olha o que diz. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha o próximo versículo, que coisa. Era assim que a gente estava. A gente era estrangeiro. Mas é o versículo 13. Olha lá, profeta. Travou? Mas agora, diga agora. Está fraco, diga agora. Em Cristo Jesus, nós, vamos mudar aqui a palavra, nós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, nós nos achegamos a Ele. Então os estrangeiros, os gentios, os peregrinos, nós mesmo biologicamente, sanguinemente falando, não temos nada a ver com o judeu, mas em Cristo Jesus nós fazemos parte da mesma comunidade. Significa que nós precisamos abandonar a contaminação, o sexo ilícito, todo tipo de pecado, porque é isso quem está bloqueando a sua vitória, sua bênção. Nós vivemos pela fé. Sim, é verdade, nós andamos pela fé. Eu gostaria que o varão colocasse para nós, no livro de Yohanan, ou João capítulo 5, versículo do número 24. João 5, 24. Estou caminhando para o término, nós vamos terminar 9 horas o culto. Então vou deixar uns minutos para a irmã dar os avisos e nós ir embora. É 9 horas mesmo o término total? É isso? Glória a Deus. Vou ficar esperto, porque senão você não volta, né? Não sou bobo. Glória a Deus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas vai passar. Vai passar. Da morte para onde? Vai passar ou passou? Passou? Sim ou não? Irmão, nós já passamos da morte, ou seja, do jazigo lá, houve uma ressurreição. Você sabia que já houve a primeira ressurreição? Sim, eu já ressuscitei uma primeira vez, e você? Sim ou não? Bem-aventurados que faz parte da primeira ressurreição. Você ressuscitou, sim ou não? Você saiu da morte e passou para a vida. Oh, aleluia. Olha que está escrito isso. Colossenses, varão. Colossenses, capítulo de número 1, verso 13. Olha como que o Senhor fez. O pecado matou o ser humano. Mas o Senhor foi lá e deu vida. Nos deu vida, chamou a gente, ressuscitou a gente, transferiu a gente da morte para a vida. Olha o que Ele fez lá, que maravilha. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados aqui, irmão, é de mudança de lugar. Transportados do império das trevas e nós viemos para o reino do Filho do seu amor. Agora nós estamos no reino e todo reino tem um rei e todo reino tem suas leis. Todo reino tem a sua legislação que precisará ser obedecida. Amém ou não amém? E aonde estão as leis desse reino que nós estamos agora em Cristo Jesus? Aonde?
Mateus 5, 6 e 7. Ali está a legislação do reino de Deus, a qual nós precisamos viver, porque nós já não estamos mais não estamos mais no cemitério do inferno, a gente nasceu. E aí Jesus vai dar instruções para nós. Vocês que agora estão no reino. Quem está no reino aí, dá um sinal. 1, 2, que está no reino, já passou da morte para a vida. Quem já passou? Irmão, sério mesmo? É só isso? Você está meio com... Irmão, quem crê é pela fé, amados. Quem crê, Senhor, eu já passei da morte para a vida. Eu estou na vida de Deus, no caminho que Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou na vida de Deus agora. E eu agora preciso entrar num negócio forte. Agora eu vivo pela fé no reino de Deus. Sim ou não? Mas é só a fé? Varão, vamos ver aí em 2 Pedro, capítulo 1, rapidamente. 2 Pedro, capítulo 1. Eu falei isso de manhã lá na igreja. Você observa que não é só a fé, sabia? Nós não venceremos nessa terra só com a fé. Capítulo 1 de 1 Pedro, 2 Pedro, tá certo? Versículo de número 5. Vamos lá, presta atenção aqui, por favor. É uma escola bíblica dominical, tá bom, irmãos? A verdade é essa. Olha lá. E vais também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Diligência, diga. Diligência significa empenho. Ponha um empenho, se empenhe. Ô glória. Acrescentai a vossa fé o quê? Você tem fé. Acrescentai a vossa fé a virtude. Aqui não tem uma vírgula, porque esse negócio de vírgula é muito confuso. Acrescente, você tem fé, mas você precisa acrescentar à fé virtude. Você conhece uma pessoa virtuosa? Uma pessoa que ama, uma pessoa que é excelente. A palavra do grego antigo é excelência. Ela tem fé, mas ela faz as coisas com excelência. O que significa excelência? O grau máximo de perfeição. Crente bagunçado, tudo abandonado, jogado de qualquer maneira. Essa fé não funciona, só isso não funciona. Porque aqui na terra você precisa ter virtude. Vamos acrescentar isso à nossa fé. E a virtude do conhecimento. Diz a Bíblia que nós devemos conhecê-lo e continuar crendo, andando e conhecendo o Senhor. Próximo versículo. Verso 6, por favor. Diz assim: e ao conhecimento, a esperança. E a temperança. Temperança aqui é o mesmo que domínio próprio, autocontrole, se conhecer. Você se conhece? Eu não vou falar isso aqui porque eu me conheço. Vou até aqui, porque senão eu me conheço. Domínio próprio, controle. Eu me conheço. Acrescenta isso à sua fé. Porque você tem fé, mas não tem controle. A temperança, o negócio aqui é de tempero. Glória! E a temperança, a paciência. Quem quer ter a paciência de Jó, diga amém. Só que a minha Bíblia diz assim, que a tribulação produz paciência. Quer paciência? Vai ser atribulado. Atribulado. Como é que eu vou saber que o camarada é paciente se eu não cutucar ele? Ele é muito anjinho, muito bonzinho. A paz, irmão, graça e paz, tudo bem? Graça e paz, amém, amém, amém. Mas quando o sujeito pisa no calo dele, aí você descobre se ele é paciente ou não. Só assim você vai descobrir. E junto a essa paciência, a piedade. Sabe o que é piedade? Devoção, amor, compaixão pela luta, pela dor alheia. Crente que tem fé precisa ter todas essas coisas. Então é a fé e mais alguma coisa para vivermos bem nessa terra. Glória a Deus. E para nós concluirmos, eu quero ler em Mateus capítulo 5, que é o primeiro capítulo das leis do reino a qual nós estamos agora, que Cristo nos colocou nesse reino. Glória a Deus. É rapidinho, eu quero só ler, não vou dar para explicar muito aqui não. Aleluia. Mateus capítulo 5, quando Jesus desce do monte, ele reúne os seus discípulos.
Irmãos, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Há uma diferença muito grande entre ser discípulo e ser cristão. Você está aí ainda, sim ou não? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Por que os discípulos aproximaram? Jesus não usava microfone, irmãos. E você está numa multidão onde a pessoa está falando sem microfone. Com microfone acontece isso, imagina sem. Você quer ouvir bem, quer ouvir a coisa correta, você tem que aproximar o máximo para você ouvir. Se você ficar lá no fim da linha, você não vai ouvir nada. O discípulo, ele aproxima, ele quer ouvir as coisas do Senhor. Eles chegaram ali, o mestre começou a ensinar a eles. Vamos lá, varão, rapidamente. Aqui ele começa as 9 bem-aventuranças do reino. Vamos lá. E a primeira delas, para quem está no reino, para quem foi transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor, ele diz que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito. Essa versão aqui é muito ruim. Pastor, como é que é? Um espírito pobre é que é o problema. Pobre do espírito aqui quer dizer alguém que é vazio de si mesmo. Porque tem gente que é tão cheia dela mesma que não tem como o Senhor encher ela mais, ela está cheia. Ela é muito cheia dela. Então essa pessoa precisa ser pobre, tão pobre, de não encontrar nada dela mesma, da justiça própria, do que ela acha, do que ela pensa. Porque a vontade de Deus é quem manda nela. Ela é pobre, ou seja, ela é vazia, ela não tem nada. Você conhece alguém pobre assim, que não tem nada? Mas pobre mesmo. Não tem feijão, não tem arroz, não tem nada, não tem nada. O seu espírito tem que estar assim, ó, vazio. Pastor, eu cheguei aqui muito vazio. Graças a Deus você está preparado para ser cheio de Deus. Eu estou muito cheio, então danou. Se não for de Deus para encher aí... Então, a primeira bem-aventurança, quem está no reino, precisa ser vazio de espírito. Porque Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. As pessoas confundem muito humildade com miséria, com maltrapilho. Eu até disse lá mais cedo lá na igreja o seguinte, hoje cedo, pela manhã, que as pessoas acham que pobreza é humildade. Você está assistindo uma entrevista de um cara rico hoje, mas que foi pobre, na entrevista as pessoas perguntam algo sobre a sua vida particular e diz, eu vim de uma família muito humilde. Ele está dizendo, na verdade, eu vim de uma família muito pobre. Porque a humildade não tem nada a ver com o que você tem. Você pode ter milhões na sua conta e mesmo assim ser humilde. E pode não ter um centavo, estar em cima de uma gilete e quer humilhar as pessoas. Vamos repetir junto? Diga, poder não corrompe ninguém. Diga, poder dá condição para o infeliz, olha lá, para o miserável, que já era corrupto, colocar em prática a maldade que ele sempre carregou dentro dele. Mas que ele nunca praticou, porque ele não tinha condição. Mas no dia que dá condição a ele, ele arrebenta. Aí você fala, fulano era tão humilde, depois que ele ficou bem, cresceu na vida, ele se corrompeu. Não, ele sempre foi. Só agora que ele veio à tona, o mal veio à tona, porque agora ele tem condição de pisar nos outros. Então no reino do Senhor precisa ser humilde, amém? Humildade, irmãos. Alguém pode te humilhar? A gente usa muito isso. Fulano me humilhou. É impossível alguém humilhar o outro. Porque a palavra humilhar, que vem de humis, do grego, humis, do latim, melhor dizendo, significa descer, mas descer tanto, de chegar até o pó, em reconhecimento de onde você veio. Jesus diz assim, ó, aquele que se humilhar, ele não diz, aquele que foi humilhado por alguém. Aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exalta será o quê? Humilhado.
Então, humildade é uma atitude do seu coração. Alguém pode falar muita besteira para você, alguém pode falar coisas terríveis para você, mas isso não é te humilhar, porque humilhar é a atitude do seu coração. É você quem se humilha. E você já percebeu que quanto mais fruto uma árvore tem, mais ela se humilha, ela se curva? Quanto menos fruto ela tem, mais ela se mantém ereta. Tem fruto não? Porque quanto mais manga tem num galho de manga, mais ela curva. Quanto mais você tem graça de Deus, mais vida com Deus, mais vida santa, mais você se humilha e diz: Senhor, é uma atitude do meu coração. Eu sei que tu podes, eu sei que tu és, eu não sou, tu pode, tu vive, tu reina. Para Ele são todas as coisas, é o Senhor! Baixar. Só que tem gente que comeu uma alavanca. Ele não consegue. Uma barra de ferro no meio dele. Ele não curva de jeito nenhum. Então precisa ser humilde. Próximo versículo, nós vamos terminar para orarmos agora. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque deles serão consolados. Aí Jesus disse assim, lá em Apocalipse: eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. E aqui o Senhor está dizendo: abençoado, você que está no meu reino, você é feliz. Por quê? Porque você chora. Ai, Senhor, tem alguma coisa errada? Você está muito feliz que está chorando demais. Não, que maravilha. Esse chorar aqui, irmãos, não é chorar de desgosto, não é chorar de raiva, não é chorar de... Esse chorar aqui é porque quem realmente está vivendo uma vida diante do Senhor e ama as almas, quando vê o mundo ou seus irmãos se desviando, saindo do caminho do Senhor, trilhando caminhos errados, essas pessoas choram em verem a degradação e a destruição dessas pessoas. Elas choram pelo Evangelho. Elas clamam, sua alma chora por ver uma vida sendo destruída, por mais que você tente ajudar ela. Fique sobre os seus pés, o nosso tempo não nos permite, não é que foi pouco tempo, foi muito tempo, é porque é muito o que falar. Aleluia. Então nessa noite nós vamos fazer uma oração rapidamente. Você precisa se purificar. Você está vivendo em adultério, está ficando com o namorado, aquele namoro, com a namorada, precisa abandonar, porque se você não fizer isso, a terra está reclamando e a sua vida não vai mudar. Sua vida não vai mudar, irmãos. Oh, aleluia. Tem uma canção que diz: recebi um novo coração, coração do Pai, coração transformado, coração isso, aquilo, declara Pai de Cristo, meu irmão, mas está com rancor do irmão. Como é que pode um negócio desse? Meu Deus! Então curve a sua fronte, por favor. Senhor, muito obrigado, Jesus.